Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. E hoje com uma revisão focada num daqueles temas que são figurinha carimbada no Enem, a monarquia romana. E olha, entender a fundação de Roma com o material do professor Milton vai muito além de só decorar um monte de datas soltas, viu? É sobre sacar qual foi o verdadeiro alicerce político e social de uma das maiores potências do mundo antigo. O nosso objetivo hoje é decifrar como um punhado de aldeias pequenininhas virou o embrião de um império gigantesco, e a gente vai fazer isso analisando tanto os mitos heróicos daquela época, quanto as evidências históricas reais que a arqueologia trouxe à tona. O roteiro da nossa revisão hoje está bem amarradinho no que as bancas costumam cobrar. Vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, a fundação entre mito e história. Segundo, o período dos reis. Terceiro, a estrutura política. Quarto, a sociedade, economia e religião. E para fechar, o fim da monarquia. Então vamos lá, mergulhando no nosso primeiro ponto, a fundação, mito e história, comparando a tradição literária com as evidências arqueológicas. De um lado, a gente tem aquela narrativa mitológica clássica que todo mundo já ouviu falar, né? Envolve deuses, destino manifesto e a famosa lenda dos irmãos Rômulo e Remo, que eram descendentes do herói troiano Enéas. Nessa lenda, Rômulo teria acabado com a vida do próprio irmão para fundar a cidade. Uma história pesada, mas muito forte. Só que do outro lado a gente tem a história factual. A arqueologia entra em cena e mostra que, na verdade, não teve nenhuma fundação mágica da noite para o dia. O que rolou foi um processo super gradual. As evidências lá do século X a.C. apontam para comunidades latinas vivendo em pequenas aldeias na região do Lácio. Com o tempo, essas aldeias foram se unindo, se fundindo e aí sim formaram as bases reais da cidade de Roma. Aí a gente pode se perguntar, se a arqueologia já conta a história real, por que o mito ainda importa tanto? É que autores como Tito Livio e o poeta Virgílio escreveram essas narrativas épicas séculos depois que a monarquia já tinha acabado. E eles fizeram isso com um propósito político claríssimo, justificar o quão grandiosa Roma era. Ao conectar a cidade com a herança guerreira de Enéas, eles praticamente criaram uma identidade cultural fortíssima, um destino que parecia ter sido traçado pelos deuses. E pessoal, para quem está se preparando para o Enem, reconhecer essa construção ideológica por trás dos textos literários é absolutamente essencial. As provas adoram cobrar essa diferença. Para a gente se localizar bem nessa linha do tempo, pensem no seguinte, o século X a.C. marca o que a gente chama de verdadeiro amanhecer arqueológico da região. Já o ano de 753 a.C. é aquele marco simbólico, a data oficial que os próprios romanos adotaram para a fundação mítica feita por Rômulo. Essa fase dos reis, a monarquia, vai rolar até 509 a.C., que é exatamente quando acontece aquela grande ruptura institucional que dá o pontapé inicial na fase da república. Avançando para o nosso segundo tópico, o período dos reis. Vamos dar uma olhada no reinado desses 7 monarcas e na forte influência etrusca. O que o consenso entre os historiadores aponta hoje é muito interessante. Os primeiros nomes dessa famosa lista de 7 reis estão totalmente envoltos em lendas e mitos. Não dá para cravar muita coisa sobre eles, mas os últimos reis da lista são historicamente muito mais concretos. E o motivo dessa virada de chave foram os etruscos. Esses últimos monarcas tinham uma influência etrusca fortíssima, o que acabou trazendo inovações arquitetônicas imensas para uma Roma que estava crescendo a todo vapor. Um exemplo clássico disso é a construção do primeiro grande sistema de esgoto da cidade, a famosa Cloaca Máxima, que mudou a dinâmica urbana para sempre. Agora chegamos no tópico 3, estrutura política romana, entendendo a administração aristocrática no início de Roma. E o que é realmente fascinante nessa organização aristocrática e que despenca em provas é como o poder era distribuído. O rei era a figura central, sem dúvida. Ele concentrava o poder militar para comandar os exércitos, o poder judicial para resolver as grandes tretas e também o poder religioso. Mas atenção, ele não era um ditador absoluto que fazia o que bem entendesse. Logo ali, respirando no cangote dele, estava o Senado. Um historiador chamado Dionísio de Alicarnasso deixa muito claro que o Senado tinha um papel fortíssimo, inclusive na escolha de quem ia ser o próprio rei. Ou seja, a elite da época impunha limites bem rígidos ao poder desse monarca. E para fechar esse triângulo do poder, a gente tinha a Assembleia Curiata. Essa Assembleia trabalhava lado a lado com o Senado e funcionava basicamente como um órgão de validação. Eles garantiam que as grandes decisões políticas tivessem um apoio formal dentro dessa estrutura social super fechada. A gente pode pensar nisso como um sistema de freios e contrapesos meio primitivo, mas que funcionava como um relógio para manter a aristocracia no controle. Vamos para o nosso quarto ponto: sociedade, economia e religião. O cotidiano e a hierarquia extremamente rígida dos primórdios de Roma. Pessoal, o ponto crucial aqui para gabaritar questões sobre sociedade romana é entender que essa hierarquia era brutal, implacável.
Lá no topo, os patrícios ditavam as regras. Eles eram a elite aristocrática que controlava as terras e a política com mão de ferro. Logo abaixo vinham os plebeus, que eram o povo comum, trabalhadores livres, mas que nesse início não apitavam nada na política. Também tínhamos os clientes, que eram pessoas dependentes, prestando serviços aos patrícios em troca de favores e de proteção. E lá na base de tudo, segurando essa estrutura, os escravizados, que já eram uma engrenagem vital da economia. É impossível entender todas aquelas revoltas e conflitos civis que vão acontecer depois sem ter essa pirâmide gravada na memória. Já falando de economia, pode esquecer por um momento aquela imagem de um vasto império comercial pelo Mediterrâneo. Na fase monárquica, as raízes de Roma eram estritamente agrárias. A riqueza e a sobrevivência vinham do trabalho na terra, da agricultura pura e simples. É claro que existia algum comércio acontecendo ali pelas redondezas, mas era um desenvolvimento muito lento e super embrionário ainda. E no campo religioso a coisa fica ainda mais interessante. A religião em Roma não era só aquele momento íntimo de fé individual, de jeito nenhum. Era literalmente uma questão de segurança nacional. Os romanos eram extremamente politeístas e seguiam à risca um conceito chamado Pax Deorum, a paz dos deuses. Eles acreditavam fielmente que se a cidade quisesse sobreviver, os deuses precisavam estar felizes e isso exigia rituais muito rigorosos. Tito Livio relata muito bem como a religião e a política andavam de mãos dadas. Manter a paz dos deuses era a mesma coisa que garantir a ordem pública e manter o próprio Estado de pé. E assim, a gente entra no nosso quinto e último tópico, o fim da monarquia, focando na queda de Tarquínio e no nascimento da República. A narrativa clássica sobre o fim da monarquia é quase um roteiro de cinema de tão dramática. Tudo gira em torno do último rei, que não foi chamado de Tarquínio o Soberbo à toa, né? Segundo os relatos literários de Tito Livio, o reinado dele foi marcado por tanto abuso de poder, tanta tirania, que a paciência da elite simplesmente esgotou. Isso provocou uma revolta gigantesca que resultou na expulsão imediata do rei, e assim, no ano de 509 a.C., eles fundam um sistema de governo totalmente novo, a República Romana. Mas isso ilustra perfeitamente como o estudo da história evolui. Enquanto os textos mais antigos descrevem uma revolução heróica que aconteceu do dia para a noite, a historiografia moderna vê a coisa de um jeito um pouco diferente. Para os historiadores de hoje, a queda da monarquia foi um processo bem mais gradual. O que rolou na prática foi que o poder e a influência dos etruscos na região começaram a cair, o que abriu espaço para a própria aristocracia latina local, os nossos velhos conhecidos patrícios, consolidarem o poder através do Senado sem precisarem mais de um rei no topo. E para amarrar tudo o que vimos hoje, fica essa reflexão importantíssima. Nós fomos do mito de Rômulo aos tijolos da arqueologia, passamos pela base da pirâmide social e entendemos o peso gigantesco do Senado. Todo esse cenário não evaporou de repente em 509 a.C., muito pelo contrário. Essas bases que foram moldadas durante a monarquia viraram os verdadeiros pilares que sustentaram a República Romana por séculos de expansão que estavam por vir. Como é que as instituições criadas para servir a um rei acabaram construindo a república mais formidável do mundo antigo? Essa é a grande chave para destravar todo o resto da história de Roma nas suas provas. Um excelente estudo a todos, não deixem de revisar o material e até a próxima análise.